Nesse momento, a gente precisa aprender e tentar economizar de todas as formas, né? Planejamento e organização nos ajudam bastante. Então, por isso que aqui a gente já está dando várias dicas, né? A gente deu dicas de economia de gás, a gente tem dado dicas para você fazer as coisas em casa, reaproveitamento. E teve um outro fator que aconteceu no ano passado, com a pandemia, com o isolamento social provocado pela quarentena, foi a quantidade de pessoas querendo reformar ou construir. O mercado imobiliário deu até uma aquecida, né? Agora, nem todo mundo levou a ideia para frente, muitas vezes por falta de planejamento. Por isso é que eu te falo, antes de começar um negócio, precisa pensar, precisa planejar, precisa fazer orçamento. Se você quer construir ou reformar, mas não sabe por onde começar e não quer correr o risco de começar e parar, presta atenção, porque agora eu vou conversar com a arquiteta Patrícia Moreno, que é expert em gerenciamento de obras e tem dicas para nos ajudar nessa missão. Ela está via Skype. Seja bem-vinda, Patrícia. Como vai? Tudo bem? Boa tarde. Tudo jóia. Patrícia, boa tarde. Você vê que o mercado deu aquela aquecida, mas a gente sabe que muita gente também começou e parou e não conseguiu levar adiante, né? Como é que a gente começa uma obra para ter menos dor de cabeça possível? Planejamento. Precisa ter planejamento, de preferência ter um profissional acompanhando tudo isso, que vai fazer o planejamento desde o orçamento total dessa obra e acompanhar para que todas as etapas sejam cumpridas para conseguir ter a finalização disso tudo. A gente tem uma sensação, quem não está habituado a contratar um arquiteto, de que arquiteto é objeto de luxo. Arquiteto é sonho de consumo e a gente pensa muitas vezes que contratar um arquiteto significa encarecer uma obra. Isso é verdade? Negativo. Na verdade, o custo do arquiteto ele é muito menor do que todo o prejuízo que você com certeza vai ter sem o acompanhamento de um profissional. Porque o profissional de arquitetura, ele está acostumado a viabilizar as coisas com o menor custo possível, tendo o melhor resultado que a gente pode ter daquele espaço, para aquela situação, né, para aquele ambiente. Então, com certeza absoluta, o custo do arquiteto vai ser muito menor do que o desperdício de dinheiro, de tempo e até estresse emocional que você vai ter dentro de uma obra, seja de um ambiente ou de uma grande obra. Tá, a gente pensa muito nessa questão do arquiteto ser um objeto de luxo, porque existem, de fato, arquitetos que trazem propostas muito caras, propostas difíceis, né? Mas como é que a gente faz para encontrar um arquiteto que converse a mesma língua que a gente, ou que una toda a expertise dele ao quanto a gente está disposto a gastar? Eu acho que hoje isso já é uma coisa menos corriqueira. Eu acho que hoje os arquitetos já estão voltados para a situação atual, para atender o cliente dentro das possibilidades dele, sem luxos extravagantes, porque não é o luxo ou o quanto custa aquele ambiente que vai fazer aquele ambiente ser melhor ou pior, né? Na verdade, aquele ambiente ele precisa ser bem planejado e principalmente atender as necessidades daquele cliente. O que o cliente quer ter naquele momento, de funcionalidade, de conforto, de aconchego, precisa atender na sua totalidade. Né, ser funcional. Eu tenho uma criança que em idade escolar, eu preciso que aquele ambiente tenha um local de estudos, eu preciso ter um local onde guardo os brinquedos dessa criança, um roupeiro para poder acomodar as roupas dele. Então, tem que ter toda essa funcionalidade. Eu acho que o arquiteto hoje não é mais aquele objeto de luxo, né, que as pessoas imaginavam ter nas casas. É uma coisa realmente essencial e que com certeza vai trabalhar dentro das possibilidades do cliente, principalmente financeiras, né? Porque não adianta nada a gente querer fazer uma coisa que custa 30 mil reais e o orçamento do cliente ser 10 mil. Vai realmente ficar pelo caminho e não vai ser finalizado. E aí é dor de cabeça tanto para o dono quanto para o arquiteto, né? Então não compensa. Você falou bastante de planejamento, né? Como é que é o ponto de partida? O que a gente coloca nesse planejamento? Quais são os pontos que a gente precisa considerar na hora de planejar uma obra?
Primeira coisa é o projeto. Sem um projeto, a gente não consegue fazer nenhum tipo de planejamento. Então, se a gente tiver um projeto, se puder ter um projeto em 3D, para a gente conseguir visualizar os detalhes de tudo, melhor ainda. A gente precisa ter um projeto 3D. Desse projeto 3D são retirados os projetos técnicos, que são projetos que vão para o marceneiro, para o pintor, para o pedreiro, onde tem tudo especificado. Com tudo especificado, a gente consegue fazer orçamento de cada pedaço desse projeto, de cada pedaço desse ambiente, dessa obra, e aí sim nós teremos uma planilha financeira onde constam todos os valores de cada item desse ambiente para o cliente aprovar e a gente conseguir seguir adiante. Tá. Ir comprando material antes de começar a obra é uma atitude inteligente ou muitas vezes é um desperdício? Depende da obra. Quando a gente fala de arquitetura de interiores, quando a gente vai fazer somente dentro do ambiente, não tem essa necessidade, porque nós vamos contratar o marceneiro que vai comprar a madeira e ele mesmo vai produzir, então, e por aí vai. Quando nós falamos de obra, geralmente, uma construção do chão, geralmente nós comprávamos tudo conforme fosse precisando. Com a pandemia, nós tivemos uma diferença de comportamento, sim. Por quê? Porque os materiais eles estão subindo quase que diariamente. E isso já faz muito tempo que acontece, desde o início da pandemia. Então, por exemplo, nós vamos construir uma casa do zero do chão. Eu já compro o máximo de ferros que eu posso para fazer a estrutura, para levantar essa casa, para conseguir, primeiro, uma negociação melhor pelo volume de ferro e depois para segurar o preço da ferragem do aço que tem subido constantemente. Mas tem coisas que também não dá pra gente comprar com antecedência, né? Não tem como estocar cimento por muito tempo e por aí vai, porque acaba perdendo. Perfeito. A gente tem mais coisas para conversar, me dá 2 minutinhos, vou dar um recado e a gente continua, tá bom? Entendendo sobre gerenciamento de obras. Gente, obra já dá dor de cabeça, imagina com má gestão. Aí a coisa fica pior, né? Por isso que a gente precisa de profissionais bons junto com a gente. Agora vamos continuar aqui com a Patrícia. A Patrícia Moreno é arquiteta, a gente está falando sobre obras, ela que faz gestão de obras, né? Planejamento de obras, tá nos ajudando aí com algumas dicas. Tem algo que seja muito corriqueiro, que as pessoas façam, que você quando vê fica assim desesperada querendo dar uma ajuda, Patrícia? Na verdade, a aplicação de materiais, né? Não conseguir conciliar os materiais. Uma coisa que nem a gente está falando, arquiteto é objeto de luxo, né? Hoje, na verdade, o nosso ponto de vista é pelo resultado final. Então, assim, existem diversos, por exemplo, eu vou colocar um piso na minha casa branco que imita um mármore calacata. Existe esse piso desde R$60 até R$1.000 o metro quadrado. Então, se você souber escolher, souber aplicar esse material, você não precisa colocar um piso de R$900, você pode colocar um de 100. O resultado final vai ser o mesmo. Então, para isso, nessa situação é muito importante ter um profissional que está acostumado a fazer isso diariamente e que para ele isso é corriqueiro, né? Então ele vê aquele material e ele sabe que não precisa ser... Se você colocar um do lado do outro, talvez até você veja a diferença. Mas a hora que ele está aplicado, ele é a mesma coisa, ele dá o mesmo resultado final, entendeu? E isso serve para toda a obra, na marcenaria, nas pedras, nas bancadas de cozinha, de banheiro, tudo. Então, se você tiver um profissional experiente, que faz a administração de obras, ou que é acostumado a especificar materiais, ele vai saber te orientar a colocar um material de boa qualidade, porém com um custo-benefício excelente, que você vai ter um resultado ótimo, uma mercadoria, um produto de excelente qualidade e com o resultado final que você quer, né? Mas eu acho assim, com essa pandemia, as pessoas estão sentindo muita necessidade de ter os seus ambientes modificados, de trazer o home office para dentro de casa, e crianças estudando dentro de casa também, às vezes estão na mesa de jantar, né, adaptados do jeito que cada um está conseguindo se virar. Se as pessoas não podem também contratar um profissional, alguma coisa assim, eu acho assim, trocar a cor da parede, trocar um estofado,
trocar o tecido do sofá, trocar um lustre, que é uma coisa fácil de se fazer dentro de casa. Eu acho que já deixa um ambiente aconchegante, já traz um conforto assim, para as pessoas nesse momento tão difícil que todo mundo está vivendo e já traz um visual renovado. Tá joia, boa dica. Obrigada, Patrícia Moreno, vou passar seus contatos aqui. Olha lá, gente, Patrícia Moreno no Instagram, segue lá para ter mais informações. Mas foi o que ela disse, num momento como esse, uma pinceladinha ali já dá um toque de aconchego para casa, né? Veja as suas possibilidades e não abandone o seu lar. Assim como a gente não pode abandonar a nossa família, né? Então é ali que fica a nossa família, tem que ser um cantinho gostoso. Como você não pode abandonar a você mesma. Eu sei que tem muitas mulheres nesse momento de pandemia sofrendo, claro, estamos sofrendo, né? Tem um luto coletivo aí, a gente vive, a gente sente, a gente é humano, mas não por isso você vai se abandonar, minha amiga. Não por isso você vai se largar. Mas eu tô tão desanimada que eu tô comendo. Opa, faça o contrário. Fala, tô tão desanimada que eu vou correr, que eu vou me exercitar,